Boa noite, pessoal. Aqui é o Márcio Perucci da Compre Rural e nós estamos aqui para mais uma transmissão ao vivo, diretamente aqui de Ribeirão Preto. E hoje, uma live muito especial, uma live em parceria com a Associação Brasileira dos Criadores de Canchim. Nós iremos divulgar os campeões da raça Canchim de 2020. Esses animais participaram de uma prova de desempenho, né? Uma prova de avaliação de desempenho que é realizada nos últimos 10 anos, através da Associação Brasileira dos Criadores de Canchim, e também junto, né? E esse ano nós temos um diferencial, que é a prova, é um teste de eficiência alimentar. E tudo isso coordenado pelo pessoal da Embrapa e o IZ de Sertãozinho. Então hoje nós teremos aqui os pesquisadores da Embrapa e do IZ. Nós teremos o pessoal da Associação do Canchim para a gente poder discutir sobre toda essa prova, e nós teremos uma participação especial do Alexandre Zada, do zootecnista Alexandre Zada, que falará sobre o emprego da raça Canchim no cruzamento industrial. Para quem está aqui para acompanhar sobre essa palestra, nós vamos dar uma colher de chá para vocês, para vocês terem uma ideia de que nós vamos ter hoje. Saca só. Mas o potencial do Canchim é impressionante para ganho em peso, o qual tem um papel importante no cruzamento, terá um papel importante no cruzamento, quando utilizado sobre as F1 Angus, por exemplo, que necessita de uma raça que venha fazer um animal que seja desmamado e possa ser jogado no coxo diretamente. E o Canchim, como a raça bimestiça mais selecionada aqui para o trópico, né, que vem sendo selecionada também para animais rústicos, ele tem essa possibilidade, por ser continental, um biotipo continental, sobre a meio-sangue Angus, que é um biotipo britânico, vai fazer um tricross de espetacular qualidade. Beleza, pessoal. Então, esse assunto do emprego da raça Canchim no cruzamento industrial será uma parte da nossa live. Então, primeiro nós vamos falar sobre as provas que foram realizadas no IZ de Sertãozinho, e depois nós falaremos sobre cruzamento industrial e apresentação dos animais da raça Canchim que foram campeões. Primeiro, eu queria que vocês pudessem compartilhar o link do YouTube ou compartilhar o link do Facebook do Compre Rural ou da Canchim, através do link, para que mais pessoas possam assistir a nossa live. Eu também queria deixar claro que as perguntas elas vão ser respondidas no final da live. Então, nós temos várias pessoas, vários especialistas que vão falar hoje, né, da raça Canchim, das provas de cruzamento. Então, as perguntas elas vão ser deixadas para serem respondidas no final da live, tá, pessoal? E antes da gente começar os trabalhos, eu queria agradecer a audiência de alguns chefes da Embrapa Pecuária Sudeste de São Carlos, que estão acompanhando a gente aqui na live, que é o Dr. Rui Machado, que é o chefe geral, o Dr. Alexandre Berndt, chefe de pesquisa, o Dr. Marco Bergamache, chefe administrativo, e o Dr. José Alberto Portugal, que é o supervisor de transferência de tecnologias. E para iniciar a nossa live, eu queria convidar o Adriano Lopes, que é presidente do Canchim Brasil, para que a gente possa iniciar os trabalhos. Boa noite, Adriano. Boa noite, Márcio. Boa noite, amigos que estão nos assistindo pelos canais do YouTube da Compre Rural, pelo canal do YouTube da Associação, canal oficial do Canchim Oficial, pelos canais de transmissão também do Facebook. Gostaria de saudar os participantes dessa live dessa noite, nosso diretor de marketing, senhor Valentim Irineu Suchek. Gostaria de saudar também a doutora Cíntia, que representa todos esses pesquisadores que você acabou de citar o nome aí, que estão nos acompanhando, da Embrapa Pecuária Sudeste. Gostaria de saudar também a doutora Maria Eugênia, que representa o pessoal lá do IZ, né? É a doutora Maria Eugênia, que representa Joslaine Cirilo, a doutora Sara Bonilha, sim, a Sara Bonilha, filha do doutor Bonilha, que já julgou a raça Canchim por diversas vezes, e a Roberta Canezin. Essas pesquisadoras que conduziram de uma forma brilhante a nossa PECAD esse ano lá no Instituto de Zootecnia, os nossos agradecimentos.
Gostaria também de saudar o nosso grande zootecnista Alexandre Zadra. Seja bem-vindo. Antes até de explicar um pouquinho como é que vai discorrer essa live, essa é minha função, além de saudá-los, eu gostaria de fazer um minuto de silêncio em homenagem a um grande criador que faleceu ontem, o Dr. Mário Nascimento de Paula Xavier, do Canchim Santa Carolina, que foi um dos grandes precursores do canchim mocho natural no Brasil. Se me permite, um minuto de silêncio em homenagem ao Dr. Mário. Bom, feitas as saudações, feita a nossa homenagem, que Deus o receba, Dr. Mário. Vamos dar sequência aos nossos trabalhos. Essa live de hoje tem por função principal não só apresentar os campeões, mas falar sobre a raça canchim como um todo. Nós temos dois públicos variados aqui. Temos criadores de canchim e temos interessados na raça canchim. Então, o que vai ser discorrido nessa live de hoje? Nós vamos apresentar um pouco o trabalho, como foi feito esse teste de eficiência alimentar. A doutora Maria Eugênia conduzirá esse trabalho. A doutora Cíntia falará sobre a PECAD em si, os trabalhos de seleção, de melhoramento genético da raça, e finalizaremos com o Alexandre Zadra. O senhor Valentim também vai falar sobre a inserção da raça canchim, falará rápido como eu, né, sobre a inserção da raça canchim na pecuária nacional, e finalizaremos a live com o Zadra. Espero que ao final da live possamos ter um bate-papo bastante agradável. Então, a doutora Cíntia falará sobre a PECAD, sobre os procedimentos de seleção dentro da raça nos últimos anos. Maria Eugênia falará para a gente, a doutora Maria Eugênia falará para a gente o que significa, o que é o teste de eficiência alimentar, o CAR, para que serve, tá? O Zadra dará a pincelada final, mostrará os nossos campeões e vai poder passar as orientações aos pecuaristas que estão nos acompanhando de como melhor utilizar essa raça canchim que eu chamo de ferramenta, tá? Então, passo a palavra a Márcio, meu obrigado, bom trabalho a todos. Ótimo, muito obrigado, Adriano. Eu queria também saudar aqui a presença do Maurício Alencar, da Embrapa, que está acompanhando a gente através da live aqui, e agradecer todo mundo que compartilhou o link. Nós estamos com uma audiência já de 50 pessoas na live, uma audiência muito boa. Então, eu chamo aqui a presença do senhor Valentim Suchek, diretor de marketing da Associação Canchim e criador da Cantagalo. Valentim, por favor. Bom, obrigado, Márcio. Primeiro quero saudar todos os participantes dessa importante live. E na minha função de divulgação e marketing da raça, como diretor da área, eu quero destacar aqui alguns pontos. Primeiro que a PECAD TEA 2020 no IZ foi, nesse ano, o maior evento da BCCAN, isso como nossa prova nacional do canchim. Segundo, importante dizer que nós inovamos nessa prova com o CAR, sem prejuízo das outras métricas que são usadas para avaliação do canchim. Terceiro, eu quero indicar que, na verdade, os animais foram animais de altíssima qualidade, tá? Foram cabeceira trazidos pelos criadores, mostrando o esforço de união para fortalecer o canchim desses criadores. Quero destacar que essa prova foi feita nas instalações do IZ, instalações sem igual, não tivemos nenhum problema sanitário com os animais. A seguinte, eu quero destacar que essa prova foi uma grande prova, apesar da pandemia, e aí nós precisamos agradecer a coordenadora dessa prova, que é a doutora Cíntia, da Embrapa de São Carlos, que vai falar daqui a um pouco. Os resultados desta prova, na verdade, nos dão a oportunidade de divulgar o touro canchim no cruzamento da grande pecuária, que é o fim primordial do interesse econômico dos nossos criatórios.
A classificação comercial, que acabou sendo feita dos animais por 2 reconhecidos especialistas, professor Flávio Portela e zootecnista Alexandre Zadra, dão o peso dessa classificação dos animais que nós tivemos. Eu, na minha função de diretor de marketing, tenho usado, nesses 8 anos que eu tenho participado, uma máxima onde eu digo que o Kanchim tem grandes méritos, o que falta é divulgar. Então, nós temos aqui uma oportunidade de divulgar esses méritos. Na sequência, acho que o foco principal nosso é inserir o Kanchim no cruzamento industrial, na grande pecuária. Isso caberá ao zootecnista Alexandre Zadra, que vai estar falando na minha sequência. Com isso, agradeço e desejo sucesso aí nessa nossa apresentação e que quem nos assiste aproveite o que nós temos a oferecer. Muito obrigado, senhor Valentim. Então, só para a gente vai começar agora as explanações com a doutora Cíntia, e as perguntas, pessoal, como eu disse lá no início da live, as perguntas elas vão ser deixadas para o final, para a gente poder bater um papo, que nós vamos ter a doutora Cíntia, a doutora Maria Eugênia e o Alexandre Zadra, para a gente poder discutir sobre a raça, sobre a prova e todos os aspectos da nossa live. Então, eu convido a doutora Cíntia para poder falar sobre a PECAD, a doutora Cíntia, que possui graduação em zootecnia pela USP, mestrado em zootecnia pela UFMG e doutorado em ciências biológicas pela USP também. Ela vai falar sobre o PECAD, a metodologia e o desenvolvimento do trabalho da prova, que você acompanhou todo esse trabalho. Então, Cíntia, está contigo. Muito obrigada, Márcio. Eu cumprimento a todos os participantes da live, a todos que estão nos acompanhando aqui ao vivo, e agradeço, né, a presença de todos. Então, a minha função aqui nessa noite é explicar um pouco rapidamente o que é a prova Kanchim de avaliação de desempenho. Esse ano foi a nossa 10ª edição, né, até uma edição comemorativa. É uma prova que tem aprimoramentos constantes, né, ao longo desses 10 anos. Esse é meu 2º ano na coordenação dessa prova, né. Ano passado nós tivemos essa prova na Coplacana, em Piracicaba, com a utilização da plataforma Beef Trader, desenvolvida pela Arrobatec, e a gente já teve lá uma estimativa, né, inicial do como seria o consumo alimentar e a eficiência alimentar estimada dos animais Kanchim. Mas esse ano, então, a gente evoluiu, né, com toda a infraestrutura disponível no IZ, né, de consumo, avaliação do consumo individual desses animais ao longo de 70 dias de teste, fora os 35 dias de adaptação, né. A gente teve a participação nessa prova de 11 criatórios diferentes, de várias regiões do Brasil, com 55 animais. Então, o objetivo da PECAD é sempre trazer para uma mesma base de comparação animais de diferentes criatórios e ranquear esses animais e daí tirar os principais raçadores. E a prova, ao longo desses anos, vem tendo muito êxito nessa seleção dos raçadores da raça Kanchim, né, com animais depois indo para centrais, sendo utilizados pelos criadores, né. Então, o IZ utiliza uma dieta base, né, para um ganho de 1,1 kg e 1,2 kg. E os nossos animais Kanchim tiveram aí, em média, 1,6 kg de ganho, tá? Então, é só para dar um pouquinho do spoiler do que foi o resultado dessas avaliações durante essa prova, né? Eu já informo que as avaliações finais, todas as avaliações realizadas, além da classificação final, elas vão estar disponíveis no site da BCCAM amanhã, né? A gente não queria divulgar isso antes para deixar para esse momento da live, mas amanhã todos já podem consultar como foi o desempenho dos 55 animais, tá?
e toda a classificação. Além disso, lá no site da PECAD, da PECAD, dentro do site da BCCAM, nós temos vídeos, fotos sobre a prova, de outras edições de PECAD, matérias, então dá para acompanhar tudo lá, né? Além disso, aí no chat, o pessoal vai deixar, né, porque a gente pode ter um público interessado no Kanchim, mas que queira conhecer um pouco mais sobre a raça. Em 2018, a gente organizou como um evento comemorativo de 65 anos da raça, uma convenção aqui em São Carlos, na Fazenda Kanchim. A gente vai disponibilizar o link desse material, lá tem todas as palestras, tem os estudos que a raça Kanchim tem de 2000 a 2018, são os estudos atualizados, também para quem tiver interesse. Então, esse ano, como já foi um pouco comentado, a gente teve mudanças de local, mudanças de metodologia, a gente teve que fazer adaptações devido à pandemia, então a gente não podia ter muita movimentação de pessoas no IZ, né? Então, foi um desafio, mas a gente teve aí uma ótima participação dos criadores, com 55 animais, né? Aproveitamos muito do know-how do IZ do operacional de uma prova de avaliação de animais de genética superior, né, que isso é muito importante. Então, uma equipe muito cuidadosa, muito prestativa, os trabalhos correram muito bem. Então, esse ano, os animais eles foram ranqueados pelo CAR, que a doutora Maria Eugênia vai discorrer melhor sobre isso, né, e a gente, então, fez a premiação dos dois grupos diferentes que a gente tem, né? A gente tem um grupo de animais nascidos de junho, julho e agosto, meio de agosto, e os animais do meio final de agosto, setembro e outubro formam outro grupo. E em cada grupo nós fizemos o ranqueamento dos 10 melhores para o CAR. Esses 10 melhores animais passaram pela avaliação do Alexandre Zadra e do professor Flávio Portela, e dentro desses 10 melhores de cada grupo, foram tirados para premiação 3 melhores animais, né? Então, teremos aí 6 animais premiados. Com isso, então, eu só tenho que encerrar minha participação com agradecimentos, né? Primeiramente, agradecer à Embrapa Pecuária Sudeste, né, as chefias, a nossa equipe de campo. A gente que está ali no dia a dia, a gente sabe, né, tudo que acontece, as dificuldades, as alegrias, eu agradeço imensamente. A BCCAM pela confiança em me colocar como presidente do Conselho Técnico, na coordenação da prova. É um trabalho desafiador, mas muito recompensador também. Agradecer aos criadores num ano difícil, né, nessa disposição em enviar os seus animais e a gente ter aí, então, ficar aberto às sugestões de melhorias também. Agradecer ao IZ, a sua equipe, tanto da pesquisa quanto a equipe de campo, que mostraram muita competência. Ao pessoal da Androvet, né, especialmente ao Atos, ao Kaique, os estagiários que ajudaram a gente também. E, finalmente, ao Zadra e ao professor Flávio, né, por coroar aí com a escolha dos nossos animais premiados. Obrigada. Obrigado, doutora Cíntia. Agora eu chamo para a nossa conversa aqui a doutora Maria Eugênia, que é zootecnista pela Universidade Estadual de Maringá, mestrado e doutorado pela USP, e atualmente tem cargo de chefia no IZ de Sertãozinho. Boa noite, doutora Maria Eugênia. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, Márcio. Obrigada, Márcio. Inicialmente, eu queria agradecer em nome da equipe do IZ, agradecer a parceria para a realização do teste de desempenho e eficiência alimentar da raça Kanchim. Foi realmente uma honra tê-los conosco em um ano tão desafiador e atípico. Esperamos que os resultados alcançados sejam incorporados aos rebanhos da raça Kanchim, espalhados por todas as regiões do Brasil, contribuindo para o aperfeiçoamento da raça
neste processo constante de busca por eficiência na produção da carne bovina. Desejamos também, né, a equipe, que essa tenha sido apenas a primeira realização fruto dessa parceria. Aguardamos o Canchim em 2021. Então, eu vou colocar a apresentação, eu vou explicar um pouquinho sobre o CAR, né, meu papel na live hoje é esse. Espera, vou... O doutor só vai compartilhar a tela com a gente aqui para dar continuidade. Só um segundinho. Deu certo, Márcio? Ainda não. Não? Não. Desculpa total aqui, peraí. Deixa eu... compartilhar. Compartilhar. Tá. Compartilhar, eu esqueci de... Isso. Aqui, né? Aí. Então, tá ótimo. Então, eu só vou falar sobre, um pouquinho do teste de eficiência alimentar e a nossa experiência de seleção para consumo alimentar residual, para a carne, né, que nós temos no IZ. O protocolo básico, a doutora Cíntia falou, né, então, a duração mínima de teste de eficiência alimentar recomendada são 28 dias de adaptação, no Canchim foram 35, que é ótimo, né, e 70 dias de coleta de dados. Então, a pesagem dos animais é feita em jejum no início e no final para o cálculo do ganho médio diário, e são 70 dias de registro do consumo diário, né, consumo individual diário, tá, nesse equipamento que foi feito no Intergado, que nós temos no IZ. Então, o consumo de matéria seca, de matéria natural, o consumo da ração, né, da dieta individual diária, ela é multiplicada pelo teor de matéria seca da dieta feito semanalmente, e depois multiplicado diariamente, é feita a média do consumo diário de 70 dias. Então, o cálculo é feito sobre a média de consumo e o ganho médio diário. Então, com essas duas variáveis aqui, né, 3, depois o CAR vai precisar do peso vivo médio metabólico, então é o ganho médio diário, que foi obtido em 70 dias, o consumo de matéria seca, a média do consumo, então a gente pode calcular essas características de eficiência alimentar. A característica mais conhecida é a conversão alimentar, que é quilos de matéria seca sobre quilos de ganho médio diário, e o consumo alimentar residual, que é o CAR, que é a diferença entre o consumo de matéria seca observado e o consumo de matéria seca esperado, que é estimado com base na produção e na mantença, quer dizer, estimado com base no ganho médio diário medido durante a prova e no peso vivo elevado a 0,75, que representa, então, o peso vivo metabólico, que representa a mantença do animal. Então, como é que é calculado o CAR? O consumo de matéria seca é medido, né, observado, é a regressão do consumo de matéria seca sobre o ganho médio diário, nesse estimado, e sobre o peso vivo metabólico. Como eu falei, então, o consumo de matéria seca ajustado para a produção e para a mantença, né? Porque a gente sabe que quanto maior o animal, quanto maior o animal, ele consome mais, né? Então, o consumo de matéria seca, ele é altamente correlacionado com o ganho e com o peso, né? Então, aqui a gente vai tirar a influência do ganho médio diário e do peso vivo. E o que é o CAR? É o consumo de matéria seca que não foi explicado pelo ganho médio diário e pelo peso vivo metabólico do animal. Então, o que sobra dessa equação, o consumo que não foi estimado pelas essas duas variáveis é o resíduo, que é o CAR, por isso que tem o nome de consumo alimentar residual, porque é o resíduo da equação de regressão.
o CAR, ele varia de negativo a positivo e tem média zero. E sendo que o CAR negativo identifica um animal mais eficiente. Aqui a gente pode ver, então, plotando o consumo de matéria seca observado pelo consumo estimado, né, o observado que a gente mediu no intergado e o estimado pelaquela equação. Aqui, os animais acima da linha vermelha, eles comeram mais que o estimado, então são animais menos eficientes. E os animais que estão abaixo da linha são animais que comeram menos que o estimado, então são os animais mais eficientes. Aqui, então, eu peguei 2 animais aleatórios, né, dos 54 machos canchim do teste de eficiência alimentar de 2020, e plotei aqui. Então, vamos dar o exemplo aqui. Desse animal aqui, ele teve um ganho observado, que a gente mediu no intergado, de 14 quilos de matéria seca por dia, mas o estimado dele, o esperado dele, com base no ganho que ele teve no peso médio durante aquele período, foi 12 quilos de matéria seca. Então, como o CAR é o consumo observado mesmo, menos o estimado, então o CAR dele é mais 1,9 kg por dia, tá? É um CAR positivo, ele é um animal ineficiente. E aqui a gente destaca um animal eficiente, que foi um animal que consumiu, teve o consumo observado de quase 12 quilos, e o estimado dele, com base no ganho e no peso dele, foi 12,800 gramas. Então, o CAR, a gente calcula, então, é um CAR de quase menos 1 quilo de matéria seca por dia. Então, a diferença desses 2 animais dá uma diferença de 2,750 kg de matéria seca por dia, né? O que multiplicando pelo teor de matéria seca da dieta, né? Então, dá cerca de 6,5 kg de alimento por dia, de matéria natural por dia, da diferença desses 2 animais. E o mais incrível é que eles tiveram ganho médio diário muito similar, né? De 1,4 kg por dia. Mesmo tendo essa diferença em consumo, tá? E o que a gente... Agora vamos falar um pouquinho sobre seleção para CAR, né? O que nós já sabemos? A doutora Cíntia falou, olha, o canchim nunca trabalhou com eficiência alimentar e com CAR, então mostre alguns resultados que vocês têm com a raça Nelore. Então, a gente tem feito vários trabalhos desde 2004, 2005. Então, a herdabilidade estimada do CAR é de média magnitude, uma revisão de vários trabalhos científicos. Então, a média é de 0,25, varia de 0,17 a 0,33. E nos rebanhos Nelore do IZ, a herdabilidade que a gente tem estimado, a gente tem 1.600 animais avaliados, 1.200 animais com genótipo, com genotipagem. A herdabilidade, então, é de média a baixa magnitude, variando de 0,17 a 0,20. Então, o que também nós já sabemos, né, disso, é que o CAR tem alta correlação, logicamente, com o consumo de matéria seca, porque ele é um consumo de matéria seca ajustado para ganho e para peso, né? Interessante que ele tem correlação genética baixa, zero com área de olho de lombo e peso a 1 ano de idade, tá? Mas tem correlação positiva, porém desfavorável, com espessura de gordura no lombo e na garupa, que significa, então, que a diminuição do valor genético dos animais para CAR, né, a seleção de animais
CAR negativo, animais mais eficientes, ela pode ter uma resposta desfavorável na gordura da carcaça, e aqui também dias ao parto é uma característica indicativa de fertilidade de fêmeas, tá? Então, também é uma correlação desfavorável, uma correlação genética. Então, pode ter uma resposta desfavorável na gordura da carcaça e na fertilidade das fêmeas. Entretanto, a gente também tem resultados muito promissores com os 10 anos de seleção para crescimento e eficiência alimentar que a gente tem feito em um dos rebanhos Nelore, da raça Nelore, do IZ. Então, aqui a gente tem o valor genético para CAR, aqui no eixo Y, né, ao longo dos anos de nascimento. Então, esse rebanho tem sido selecionado com base no peso a 1 ano de idade após a prova de ganho em peso, tá? E o IZ começou os testes de eficiência alimentar em 2005, e a partir de 2009 nós começamos a selecionar os touros desse rebanho com base no menor CAR e maior peso a 1 ano de idade, né? Então, agora eu acabei de estimar esses valores genéticos, a gente vê um ganho genético bem legal, né? Então, a gente vê a diminuição do valor genético dos animais para consumo alimentar residual, aumentando a eficiência alimentar quando a gente introduziu o CAR no índice de seleção. E o que aconteceu com o consumo, né? Porque o consumo que tem um grande valor econômico, né? Então, aqui a gente tem o valor genético, a média do valor genético por ano de nascimento dos animais, para consumo de matéria seca, durante o teste de eficiência alimentar. Então, com a seleção para baixo CAR, nós já estamos observando a diminuição do consumo de matéria seca, né? Então, a seleção para crescimento aumentou bastante o consumo de matéria seca, mas com a introdução dessa característica no índice de seleção, o consumo tem diminuído, sem reflexos negativos no valor genético do ganho médio diário, que está aqui nesse gráfico aqui, o ganho médio diário durante o teste de eficiência parece estar constante. Então, isso é uma vantagem de selecionar para CAR, né? Então, o que eu queria falar aqui é que o consumo, né, com tudo isso, a diminuição do consumo tem um claro aumento do lucro, é mais dinheiro para o produtor, é economia de dieta, economia de dinheiro. Muito obrigado, doutora. A gente teve uma aula agora, né? Muito importante sobre eficiência alimentar. Obrigada, Márcio. Obrigada a todos que estão nos assistindo. Bom, antes de eu passar a palavra para o Alexandre Zadra, juntar todo esse pessoal especialista aí é muito complicado. E outra pessoa bastante importante foi o Dr. Flávio Portela, que também participou da prova, foi parte integrante, ele que é engenheiro agrônomo formado pela USP, com doutorado em ciência animal pela Universidade do Arizona, pós-doutorado na Universidade do Nebraska e atualmente professor titular do Departamento de Zootecnia da USP. Portela teve uma grande contribuição na evolução da raça Canchim, pois foi o responsável pela condução das provas de ganho de peso realizadas na Exalc USP entre 97 e 2008. E durante a PECAD desse ano, seu papel foi auxiliar o Alexandre Zadra, né, participando do julgamento final na seleção e qualificação dos animais elite ouro, prata e bronze, apontando os animais que têm o maior biotipo e o maior potencial. Então, nós gravamos o depoimento do Dr. Flávio e eu vou exibir agora. É um prazer muito grande, nós pudemos acompanhar aqui animais de excelente qualidade dentro da raça Canchim, tá? Animais com potencial para touros a campo, produção de carne a campo, e touros de central, touros de repasse, touros de central aqui nesse grupo de animais aqui avaliados. Canchim é um animal que vem de charolês, né?
com o zebuíno, 5/8 charolês, com alto potencial de ganho de peso, coloca musculatura, volume de carcaça nos animais e que tem um nicho de mercado na pecuária brasileira que vem se intensificando a cada dia com o crescimento no processo de terminação em pasto com suplementação, em sistemas de semi-confinamento e de confinamento total, um animal que vem e produz um produto altamente qualificado para esses sistemas intensivos de produção. Né? Então esse é o nicho principal e nós estamos cada vez mais tendo no país a disponibilidade de fêmeas F1 Angus Nelore, onde o canchim entra muito bem como alternativa para a produção de um animal para esses sistemas intensivos de terminação. O preço do bezerro hoje no Brasil, no nível que está, e o ágio que existe, vem forçando os terminadores a produzir uma carcaça cada vez mais pesada, matar animal cada vez mais pesado, com alto rendimento e acabamento, com o objetivo de diluir esse ágio. Não dá para matar animal leve em sistemas intensivos de terminação com confinamento ou semi-confinamento. Tem que pôr carcaça para poder diluir aquele ágio inicial na compra do bezerro. E aí o canchim é uma ferramenta excepcional, um animal que põe volume, tamanho, carcaça pesada e funciona muito bem nesses sistemas intensivos de produção. Muito bem. Então, depois desse depoimento, o Dr. Flávio não pôde participar da nossa live, mas deixou esse depoimento muito bom sobre essa inserção do canchim dentro do cruzamento e também desses animais que foram avaliados durante as provas de desempenho. Bom, agora eu vou chamar o Alexandre Zadra. Boa noite, Zadra. Tudo bom contigo? Boa noite, Márcio. Satisfação estar com vocês aí, viu? Ótimo. Então, pessoal, só para falar um pouco, o Zadra vai falar sobre a prova, porque ele esteve lá, fez as avaliações dos animais, também vai falar um pouco sobre o cruzamento. Então, a palavra está contigo, Zadra. Obrigado, Márcio. A apresentação dos touros vai ser depois, né? É isso? Isso, agora? Isso. Muito bem. Então, agora podemos iniciar a palestra, né? Isso. Bem, antes de tudo, eu quero agradecer a confiança da associação. Fico lisonjeado de ser convidado pelo Adriano, pela Cíntia, o Valentim, para essa missão, que é uma missão difícil. Eu que fiz 25 anos, escolhi touro em diversas centrais, né? Escolhendo touros aí por esses rincões e nos maiores criatórios do país, de todas as raças taurinas. É uma satisfação poder escolher o campeão da prova esse ano do canchim. Isso eu fiz algumas vezes, escolhi canchim para centrais, então não foi muito difícil. Foi difícil porque a qualidade estava muito alta. Bem, antes também eu quero parabenizar, Eugênia, muito boa sua palestra, excelente apresentação, que deixa claro que o CAR é muito importante também dentro de um índice, né? Quando a gente vai formar um índice econômico, é importante que entre os dados do CAR, demonstrando para que esse animal seja ainda mais eficiente no campo. Bem, eu vou então aqui compartilhar a minha apresentação. Márcio, você qualquer coisa vamos lá, deixa eu colocar aqui, só um minuto, compartilhar. Agora eu vou entrar aqui, só um minutinho, deixa eu salvar aqui. Pronto, vê se vocês... Está compartilhada, não? Tá, aí. É só apresentar agora. Muito bem. Então, eu vou me basear, deixa antes de tudo, Márcio, pessoal, eu tenho no meu blog, no crossbreeding.com.br, um manual de cruzamento e os biotipos, tá? Eletrônico. Quem quiser, entra no crossbreeding.com.br e baixa o manual de cruzamento, que é um manual geral sobre raças. Eu quero não me delongar muito. Os tópicos vai ser o seguinte, eu vou falar um pouquinho rapidamente, 3 slides sobre raças. Isso é importante para a gente poder colocar os pontos sobre metabolismo de cada raça e por que o canchim tem uma possibilidade de cobertura a campo muito boa. Segundo, nós vamos falar o que a gente vende para a indústria. É carne que a gente vende para a indústria? O uso do canchim no cruzamento. Aí nós vamos nos ater
a monta natural, onde o Canchim cobre com quem ele cobre no Brasil, né? Que tipo de matriz, e os lucros, e na IATF, o uso do sêmen do Canchim na IATF. Muito bem, o biotipo do Canchim, por último, castrado ou inteiro? O boi que nós vamos bater no final das contas vai ser castrado ou inteiro no futuro? E onde o Canchim entra, o seu biotipo? Tá? Muito bem, então, feito aqui somente os tópicos que nós vamos abordar, vamos falar um pouquinho de raças, gente. Rapidamente, a gente pega 1000 raças e divide em 2. Como o Pedro Franklin falava da Embrapa, né? Ele falava, existem 1000 raças. Quem tem cupim estão aqui nos azuis, né? No Paquistão, nasceu no Paquistão, que são os zebuínos. E os vermelhos são os taurinos. Uma turma veio para a Europa, dos taurinos que não tem cupim, ficaram num lugar de frio. E uma turma dos taurinos veio para a África. Muito bem. Então, a gente sabe que existem 2 grupamentos, quem tem cupim e quem não tem cupim. Só que aí a gente pode dividir os 3, vamos dizer, 2, 3, 4 grupamentos por metabolismo. Os taurinos da Europa, os animais que não têm cupim da Europa, por exemplo, os britânicos, que são de menor porte, e os continentais de maior porte, são animais de alto metabolismo, animais que produzem calor endógeno. Esses animais eles sentem muito calor, ou seja, eles não têm apetite para estar num local de um clima tropical úmido, ou um clima tropical. Eles não comem, eles não vão lá pastar, porque eles perdem muita energia para poder digerir os alimentos grosseiros, né, ou forragem. Então, eles foram selecionados, todos eles foram selecionados na Europa, onde é muito frio e tem muita comida à disposição. Aí a gente entra num outro grupamento, que é de baixo metabolismo, animais adaptados ao trópico úmido, ou os zebuínos, que aqui estão, por exemplo, Nelore, Tabapuã, Guzerá, o Brahma, né, que são os zebuínos, que tem cupim, e também nós temos 2 taurinos adaptados, que é o Cenepol e o Caracu, que foram selecionados em lugares muito quentes. Então, nós temos aqui um grupamento do calor. E aí, a gente entra num grupamento importante, que no modelo 5/8, 3/8, são animais 5/8, por exemplo, o Canchim é 5/8 Charolês, 3/8 Zebu, o Braford 5/8 Hereford, o Brangus 5/8 Angus. Aqui nós temos o Senangus, que é meio sangue Angus, meio sangue Cenepol, é um taurino puro, e o Montana, que é um composto entre Nelore, adaptado, britânico e continentais. Todas as raças podem entrar no programa Montana. O que acontece? Quando vamos nos ater aos animais que a gente tem mais volume, que são os bimestiços no Brasil. Os bimestiços 5/8, 3/8, ou 2/3 europeu, 1/3 zebu, são animais que foram basicamente formados com base no Santa Gertrudes, que foi formado no Texas em 1920, 5/8 Shorton e 3/8 Brahma. Esse animal 5/8 e 3/8, na sua origem, ele era adaptado ao calor seco e o inverno rigoroso, né? O inverno frio e o calor seco. Por isso que foi formado no Texas esses animais que eram 2/3 europeu, 1/3 zebu. É um composto interessante. Mas aí, o que aconteceu? A seleção da Embrapa para o Canchim, quando começou a selecionar Canchim, fazer os 5/8, 3/8, você tem um animal que foi selecionado, um pouco mais selecionado para o trópico, que está aqui em São Paulo, em São Carlos, que é um calor úmido no verão e um inverno rigoroso. Então, são animais, o Canchim é um animal que perde pelo no verão e ganha pelo no inverno. Principalmente estamos falando em gado de corte, né? O Santa Gertrudes também é um animal que tem essa característica que está também tentando ser selecionado para um animal que tem um pouco mais de adaptação. Existem outros criatórios, os outros bimestiços, que estão também tentando fazer um trabalho nesse sentido para tentar fornecer animais para o trópico. Mas, no meu entender, eu gostaria de deixar claro aqui, eu trabalho há 30 anos com cruzamento entre raças
e não tenho paixão por raças. Eu tenho paixão por quem sabe utilizar bem uma raça. E o Canshin, ele se mostra um excelente animal para se cobrir em animal no trópico quente. Ele vai bem, o touro. A fêmea também vive bem. Lógico que a gente tem que tomar cuidado com um pouco de carrapato, mas vai muito bem. E eu até estive na Embrapa essa semana e gostei muito do que eu vi. Aqui, por exemplo, aqui é por exemplo, o resultado de Brangos, né? Resultado de Canshin na meio sangue. Angus, aqui é lá em Costa Rica, no Thiago Coraza. Você vê, o Canshin na F1 Angus, olha o tamanho que ele tem aqui, né? Interessante, e o pelo zero, porque está comendo, o pelo cai. Vamos lá, aqui, por exemplo, é o Braford na meio sangue também, né? Você vê que já tem um cabelinho. Braford na meio sangue, só para vocês saberem o biotipo, o tipo do bimestiço. E aí, então, quando a gente utiliza o Canshin como touro, a gente procura um animal que vá cobrir o zebu no país. E quando a gente procura sêmen, que ele vá entrar com carcaça e ganhe peso sobre as F1. Mas isso nós vamos à frente agora falar. Então, o que a gente produz? A gente não produz carne. Isso que eu quero deixar claro, pessoal. Nós não somos produtores de carne. Nós somos produtores de carcaça. O que o frigorífico procura numa carcaça? Procura que seja jovem, que venha de animais jovem, até 32 meses tem uma carne interessante, muito boa, tá? Uma carne relativamente macia, que sejam carcaças pesadas e bem acabadas, porque a gente sabe que a gordura de cobertura na carcaça que vai proteger essa carcaça quando você coloca ela na câmara fria. Ela tem que cair a temperatura nas primeiras 10 horas, das primeiras 36 horas, de 24 horas, me perdoe, nas primeiras 24 horas tem que cair de 36 graus para 4 graus, 8 graus. Aí ela é uma carcaça que tem uma possibilidade de ficar, não ter aquele encurtamento de fibras e não endurecer a carne, tá? Vamos lá, para ser simples com vocês, não vamos ficar falando de carne, mas o frigorífico quer carcaça de jovem, pesada, tá? De animal jovem, pesada e bem terminada, com gordura. Bom, então agora a gente entra na parte principal da palestra, que é importante vocês saberem, bom, quanto que a gente ganha se a gente usar um touro Canshin ao invés de a gente usar um touro zebuíno. Sabendo que cada touro vai deixar mais ou menos 25 filhos na fazenda por ano, né? Ele vai ficar mais ou menos com 25 matrizes, ou 100 filhos na vida dele, reprodutiva, a gente sempre mais ou menos calcula 100 filhos, cada touro deixa 100 filhos na fazenda, porque às vezes tem problema, um touro tem problema, etc. Mas, vamos lá, cada touro produz 25 filhos por ano. E vamos considerar o seguinte, que a gente tem quilos de bezerros, o quilo de bezerro, aliás, R$12 do macho e quilo da bezerra, R$10. Vamos falar a média de R$11 o quilo dos bezerros. E no boi, a média do boi da novilha abatida, né, no momento do abate, é R$270, tá? Ou R$9 o quilo. Só para a gente fazer algumas contas agora adiante. Aí eu pergunto, né? Aí eu falo para o criador, olha o que o Canshin pode retornar para você se a gente usar um touro Canshin na vacada nossa zebu, tá? Olha só, o F1 Canshin zebu desmama, de acordo com os trabalhos, inclusive trabalhos interessantes que eu estava lendo esses dias, chega a desmamar com 20% mais pesado que o zebu, o meio sangue Canshin zebu. Então, para quem quer fazer cruzamento industrial na prática e vende bezerros padronizados em amarelo ou branco, né, são bem baios e muito padronizados, quando você usa na zebu, né, você faz um animal padronizado, um bezerro muito pesado que pesa em torno de 30 até 40 quilos a mais do que o zebu puro. Vamos à frente.
Aí nós temos uma média de ganho de 35 quilos. Eu coloquei aqui como exemplo, né? Essa é a média que eu já vi no campo. Eu estou falando para vocês porque eu também tenho um criatório e faço cruzamento. Eu tenho clientes que fazem cruzamento e a média no Canchim, porque é uma raça continental que tem 5/8 continental, 5/8 charolês, ele tem 35 quilos a mais na média que o zebu. E aí você vê, a R$11 de média, macho e fêmea, ele deixa, por ano, R$385 a mais por bezerro. Então, vamos fazer uma conta aqui rápida. Então, se ele deixa por ano 25 bezerros, né, ele faz uma diferença para você, criador, você que é técnico e está nos assistindo, preste atenção nessa conta. É muito importante a gente saber que 25 bezerros com R$385 a mais por conta do quilo que ele pesa, do tanto que ele pesa, vai gerar quase R$10.000 a mais para o produtor. Para o seu cliente, você zootecnista que está nos assistindo, veterinário, agrônomo, que assiste o campo, é importante saber que o Canchim cobre bem no campo, ele faz um animal padronizado em branco ou amarelo, 100% sobre a zebu, né? E você vai deixar 10.000 a mais para o seu cliente. Aí vai pagar a tua assistência. E o criador que está nos assistindo, é interessante saber que essa R$10.000 é praticamente um boi que custa em torno de 13 a 15 mil reais, que você paga um investimento quase no primeiro ano desse investimento num touro Canchim. Eu estou falando pela prática, tá, gente? Então, alguns números simples, eu não estou apresentando tabela de trabalho, porque é enfadonho apresentar tabela de trabalhos e resultados. Eu não gosto, não é o meu tipo de apresentação. Aliás, mando um abraço para o Stefan, lá de Roraima, essas fotos são lá de Roraima. Interessantíssimo o trabalho que ele faz lá. Aqui, quando a gente pensa no boi ou na novilha gorda, quer ver uma coisa? Vou mostrar aqui a novilha para abate. Quando a gente pensa num boi F1 Canchim Nelore, a gente pensa, olha só, vamos fazer umas contas então aqui. Vamos fazer umas contas. O F1 Canchim Nelore, de acordo com os trabalhos, ele chega de ganho em peso diário, ele chega a 20% a 25%, até 30% mais ganho em peso por dia a mais do que um zebu. Agora, lembrem-se que todo animal consome mais ou menos 8,5, de acordo com o Kepler da Embrapa, um trabalho que ele apresentou muito interessante, de acordo com o Dr. Frisch, que também nos mostrou um trabalho muito interessante. Todo bovino jovem consome em torno de 8, se ele for inteiro, ele consome em torno de 8,5 a 9 quilos de matéria seca para ganhar 1 quilo. Então, se o Canchim ganha mais peso, ganha 1,4 kg ao invés de 1 quilo por dia, no campo, com suplementação, se ele tem essa diferença de 40%, significa que ele comeu 40% a mais. Então, a gente tem que deixar claro que o Canchim não vai fazer milagre se você não tiver pasto. Isso tem que ficar muito claro, ok? Mas se quiser peso e ganho em peso e fazer desenvolvimento de animais com velocidade, você economizando 1 ano de pasto, você vai fazer um ótimo negócio usando o Canchim na Nelore. Então, só para deixar claro, aqui, no final da vida dos animais, se a gente fosse criar e recriar os animais, a gente tem em torno de 3 arrobas a mais em 2 anos e pouco para o Canchim Nelore, tá? Canchim zebu. Então, a gente teria R$900 a mais nesse tempo de engorda, vamos dizer, de economia, na verdade, né? Porque a gente teria um animal que vai embora com 2 anos, hoje com 2 anos, 1 ano e meio, enquanto o outro vai com 2 anos e meio para 3 anos para o abate. Se você der comida suficiente, vai ter uma diferença de 1 ano para que mais ou menos 3 arrobas entre um animal Canchim Nelore e um Canchim zebu e um zebu. Tá aqui, 25 bois por ano. O touro que você comprou faria 25 bois por ano, né, em 4 anos. Lógico que o boi de 2 anos e meio, aí teria que considerar, mas vamos dizer que são 25 bois por ano que ele pode fazer como filhos, né?
ele deixaria R$ 22.500 a mais para você. Isso é muito interessante. E aqui a fêmea, aqui é uma fêmea, na verdade essa fêmea é uma fêmea já taurina, é filha de canchim sobre a fêmea cruzada, e aqui estava no curral de abate de Campo Grande, sendo para ser abatido num programa de carne do JBS no 1953, que vem fazendo um trabalho com tricross, com classificação e premiação de animais também tricross, canchim sobre canchim F1, né? Canchim sobre F1. Agora, olha só, então nós vimos aqui o trabalho do canchim como touro, gente, certo? Prestem atenção, a gente viu que em bezerro a gente tem aí mais ou menos, ele deixa 25 bezerros por ano, quase R$10.000. E, como boi, se vocês forem matar boi e novilha, vocês vão ter vai ter até mais que R$20.000 por ano de retorno nesses 25 bois que ele vai deixar para você, tá? Então, esse é um trabalho muito importante no campo, como touro no campo. O Cenepol, também eu vou mostrar para frente, como ele vem trabalhando sobre Nelore também, ele tem fêmeas meio-sangue Cenepol Nelore, que a gente vem usando canchim para fazer um cruzamento para peso, muito peso, para dar uma corrigida no tamanho da F1, ok? Vamos ver para frente agora. Então, já vimos a fêmea meio-sangue canchim. Aí, quando a gente fala em carne, gente, agora rapidamente, a gente tem que pensar em maciez. Quando eu costumo dizer que no cruzamento a gente tem que pensar em o técnico que dá assessoria, que dá consultoria para o cruzamento, ele tem que pensar em duas coisas. Primeiro, dinheiro dentro de casa, que é o que vocês viram com o uso de um touro Nelore na Nelore, no uso de um touro canchim na Nelore, que vai deixar dinheiro dentro de casa. Isso é a primeira coisa. Segundo, que ele faça carne macia. E pensando nisso, a gente tem que pensar. Carne macia, a gente depende de diversas coisas, sexo, idade, manejo antes do abate, o acabamento, manejo, como eu falei, nutrição, depende para se fazer um animal de carne macia, e raça. A raça talvez seja uma das mais importantes características para se fazer um animal de carne macia. Aqui o trabalho realizado no Clay Center, basicamente, onde foi cruzado Angus com diversas raças, Angus com Angus, Angus com Brahma, enfim, tá? Aliás, aqui foi puro, desculpe, me perdoe, aqui é um outro trabalho, aqui é um trabalho de gado puro, Angus puro comparado com Brahma, etc. E a maciez, aqui é animais que têm carne mais macia, 5 a 6, e animais que têm carne mais dura. Olha quantos animais no Angus fóssil. Animais brancos, menos animais. Aí o animal macio aqui. No canchim, nós teremos essa maciez aqui, ó, que é muito boa. É um gado que tem carne macia. 4 a 5, a maioria está aqui, ó. É o que a gente vai fazer com o canchim, ok? Carne macia. O canchim, ele tem, por ter 5/8 de europeu, sabemos que quanto mais sangue de taurinos nós temos no animal abatido, mais macia é a carne. E com esse quadro, eu quero deixar esse recado para vocês. Preste atenção, é importante agora para a sequência da palestra, que quanto mais taurino, mais macia é a carne do produto. Então tá. Nós vamos falar agora o cruzamento industrial feito com inseminação. Eu estou há 30 anos no ramo e eu já trabalhei muito com canchim em F1 e agora é o momento do canchim de trabalhar sobre essa fêmea F1. Eu costumo dizer que a fêmea F1 britânica, ela está esperando uma terceira raça para fazer um animal que seja castrado, terminado a campo ou desmamado inteiro e jogado para ser super precoce. Olha só, o ideal seria o canchim. Se for no caso de animais inteiros, a gente recomenda que seja batido super precoce, esse tricross
de Canchim. Como o Canchim, ele é um bimestiço de raça continental, ele casa muito bem e ele tem uma complementariedade interessante sobre a F1 britânica, fazendo um boi pesado, precoce e com acabamento. Lógico que animais inteiros, depois dos 20 meses, é muito difícil a gente dar um acabamento uniforme, mas mediano a gente consegue nos confinamentos. Logicamente que se depende muito do biotipo do pai, ok? No caso, um Canchim, ele é um biotipo continental, na meio-sangue, vai fazer um boi que o ideal é tentar fazer um animal mais precoce possível para o abate, porque ele tem potencial de ganho em peso. Olha aqui os biotipos de Tricross Canchim, pessoal. Vocês que têm as meio-sangue Angus, é uma raça muito interessante. Ele é um bimestiço, 5/8, 62,5% de sangue charolês. Quando vocês jogam na zebu, na meio-sangue Angus, vocês farão essa fêmea, essa novilha, que pode ser abatida sem precisar tirar a cria dela, com 17, 18, até 20 arrobas. Não com tanta dificuldade, tá? Até com facilidade. E o boi também, 16, 17, 18, 22 arrobas, depende o peso do seu objetivo, tá? Aqui a gente vê no sul do país, o Canchim sobre meio sangue Red Angus, e aqui também, aqui na Ventura, essas 3 fotos foram na Ventura Agropecuária, do Tiago Coraza, manda um abraço para ele. Aqui é Canchim sobre meio sangue Red Angus também. Aqui também, no caso aqui é no Paraná, no sul do Paraná, onde essas novilhas estavam sendo preparadas para serem abatidas até 18 meses. Então, são consideradas super precoces. As mães eram Red Angus e foi usado Canchim nelas. Lembro que, normalmente, o animal perde o pelo no verão e quando bem alimentado, ok? Vamos lá. E quando que a gente indica Canchim? A gente indica Canchim na inseminação sempre sobre uma matriz meio sangue. E quando a gente tem essas matrizes meio sangue, o Canchim vai bem na meio sangue, mesmo no Brasil Centro-Norte, que vai dar 56% de sangue europeu, seus filhos, sobre a meio sangue Angus, né? Nós teremos 56,25% de sangue europeu. Você fala, mas espera aí, Isadra, vai dar adaptabilidade? Você sempre fala que a gente tem que fazer um animal meio sangue, europeu no máximo, tal, para o Brasil Centro-Norte. Nesse caso, como a gente faz um cruzamento que a gente vai usar sobre a meio sangue e fazer hoje a nutrição está muito boa, a gente vai com capricho pós-desmama dar uma suplementação para que a gente aproveite todo o potencial genético desse Tricross Canchim. Está aqui. Esse Tricross Canchim que a gente quer fazer para o Brasil precoce, para fazer um boi precoce. Ok? Então, essa é a raça mãe que está esperando, a novilha que está esperando uma raça para se fazer o Tricross, é a meio sangue Angus. Então, o Canchim tem que pensar nesse sentido e vai muito bem. Ele se complementa como uma luva sobre a F1 Angus. Existe uma matriz, gente, só para variar um pouquinho, existe uma matriz, e como eu tenho respondido muita pergunta, chegam muitas perguntas para mim, sobre, eu tenho minha matriz, minha novilha, Senepal Nelore, que raça eu uso sobre ela? A ideia de você usar um Canchim vai muito bem no centro-norte do país. Você vai fazer um animal que é ainda mais tropical, do que meio sangue, porque o Canchim, ele é 37,5% de sangue zebu, ele vai transferir 13,5% de sangue tropical para o filho, e o Senepal Nelore é 100% tropical, então ele vai transmitir 50% e o pai 13%. Então o produto vai ficar com 63% de sangue tropical. Muito bom. Tá, olha aqui a mãe Canchim inseminada, aqui é o contrário, tá? Aqui foi a mãe Canchim inseminada com Senepal. Tá aqui, ó. Aqui é o Senepal na meio sangue Canchim.
Exatamente, na meio sangue canchim. E aqui já é também Cenepol na meio sangue canchim. Bom, aqui, quando a gente... Agora nós temos que pensar, gente, em abate zero dente. Nós sabemos que pela prática, para vocês que agora vão usar o canchim sobre a meio sangue ambos, que é espetacular resultado, vocês vão vender bezerros, os bezerros são muito pesados, e os bois e as novilhas também muito pesadas. Quando vocês querem fazer o super precoce, vocês deem preferência para usar sobre vacas adultas, F1. Por quê? Porque elas desmamam um bezerro mais pesado. Para a gente fazer um bezerro mais pesado, que é o que a gente tem mais chance de fazer um cruzamento terminal com dignidade e um animal que sai pesado com até 18 meses, o ideal seria 14 meses, 13, 14 meses, ser desmamado e ser jogado no coxo, a gente tem que usar touros e DEP de peso alto e frame alto, como nós agora da Genex contratamos o 13174, campeão da prova, espetacular touro, um touro de bom frame e de DEP projetada muito boa. A gente usar vaca adulta para fazer o super precoce, porque ela desmama sempre 30 quilos mais pesado. Usar a raça para fazer o super precoce no melhor carimbo. No carimbo que desmama mais pesado os seus bezerros. Porque eu costumo dizer que a gente tem a pecuária de mais esforço e menos esforço. A pecuária de mais esforço é você tentar fazer um super precoce em cima de novilha e fazer meio sangue. Agora, com menos esforço é você fazer um tricross em vaca adulta no melhor carimbo e com touro provado, tá? E se usar creep feeding, ou seja, desmamou pesado acima de 280 quilos, a chance de fazer um super precoce rápido e gastar menos no coxo é muito grande. Tá aqui, ó, super precoce no Paraná, aqui é tricross de canchim sobre F1, aqui é lá na Aventura, nós já vimos novilhas que são abatidas com prêmio no 1953, todo tricross de canchim, ou seja, todo filho de canchim que não tiver cupim, vai ser abatido com prêmio, com preço de boi, mais uma premiação dentro do programa 1953. Aqui o canchim sobre meio sangue. E aí, usando a matriz F1 canchim Nelore. Por quê? Alguns criadores, porque a reposição não está fácil. Então, eu mesmo tenho lá em casa algumas novilhas que eu comprei, canchim Nelore, são espetaculares. Todas emprenharam. O choque de sangue, ou a heterose que a gente consegue gerar cruzando raças, a gente exacerba características de baixa herdabilidade, características como fertilidade, precocidade sexual ou sobrevivência. Aqui é a nossa F1 canchim zebu. Aí, olha só, a gente precisa fornecer carne de qualidade, carne macia. Então, a gente precisa colocar um europeu em cima. Se a gente colocar um europeu sobre essa fêmea canchim, a gente faz um animal europeuzado, de recria um pouco mais, tem que ter um pouco mais de cuidado. Mas se a gente quiser fazer um tricross sobre essa F1 canchim zebu, a gente pode usar um taurino de carne macia, como o Bonsmara, fazendo esse animal aqui. Esse animal não tem cupim, ele pode ser abatido no 1953, que ele vai ter, aqui o Bonsmara é 100% de taurino, ele vai transmitir 50% para o filho. A F1 canchim zebu tem 31% de sangue taurino, né, de europeu, do charolês. Vai passar 15. 15 mais 50 vai dar 65% de sangue taurino, o que significa carne macia. Fazendo essa novilha que tem preferência. Lembre-se que a novilha canchim, né, filha de canchim, sobre F1, essa novilha, ela é uma grande preferência dos programas de carne do país, né, como fêmea, porque a fêmea, ela, por ter facilidade de engorda e de ter acabamento de carcaça, é a carne preferida das boutiques de carne, ok? E aí, agora, para fechar a palestra, eu acho que já me delonguei demais aqui, né? Já está, puxa vida, já está tarde, vamos lá.
A gente tem que ter uma discussão seguinte: o biotipo continental do canchim, ele foi feito e serve para abate com 0 dentes. Se você, como eu falei, a gente jogar esses animais canchim de grande porte, que são animais com biotipo continentais de grande porte, na F1. O casamento é perfeito. Então, para produtos inteiros, o canchim de grande porte, para o super precoce é o ideal, ok? Se vocês quiserem acabamento de carcaça. E para matar a fêmea não tem problema, a fêmea vai ter acabamento, pode ser abatido, não precisa ser 0 dente não, até 4 dentes, tá ok? Vamos lá. Aí, quando a gente fala em abater com 4 dentes, como eu falei, essa fêmea, né, que o filho assim, nós temos aí os irmãos inteiros, certo? E as fêmeas, como eu falei, vão ser abatidas aí com até 4 dentes, 16 a 18 arrobas. Isso eu já tinha falado para vocês. E aí, se a gente for pensar agora no futuro, Valentim, todos que estão, Adriano, Cíntia, Maria Eugênia, Márcio, que estão na live, e todos que estão nos assistindo. Existe uma pergunta que está no ar. Quando que nós vamos castrar os bois? Se um dia, que eu acho que não vai estar muito longe, a gente precisar castrar para ter prêmio, o canchim se encaixa como uma luva sobre F1 ou mesmo na zebu, castrando e não ficando um boi pequeno. Ele vai continuar com desenvolvimento interessante. Por quê? Porque ele é um biotipo continental. Mantendo-se, então, o Flávio Portela, não sei se ele está nos assistindo, doutor Flávio, nós discutimos sobre isso, é interessante que ele se mantenha com um biotipo continental e um tamanho continental, não exatamente um animal pequeno. Cada macaco no seu galho, cada raça tem o seu papel. O papel do canchim, como monta natural, é fazer um boi inteiro para super precoce, que eu acho que no futuro nós teremos essa possibilidade, e cada dia mais o nosso caminho será esse, será vaca no pasto, boi no grão. Então, bezerro desmamou, vai para o coxo. Então, o boi canchim, o filho do boi canchim, o boi meio sangue canchim, zebu, vai direto para o coxo inteiro. O boi filho do canchim, na F1 Angus, vai para o coxo desmamou, vai inteiro. Se o criador quiser pegar o fundo e castrar e jogar para fazer um boi comum, ele vai fazer um boi também pesado, porque é um biotipo continental. Tá aí essa questão para vocês para ficar na cabeça de vocês, para o pessoal da associação, manter, a meu ver, esse frame que é muito interessante para a pecuária nacional. Muito bem, pessoal. Eu acho que eu me delonguei, vocês me desculpem, mas a raça é muito interessante e eu acredito que a gente pode fazer a gente tem uma grande contribuição usando a raça para a produção de carne no país. Que isso, Zada? Pode falar. Não, tudo bem, eu vou descompartilhar aqui, né, Marcio? Deixa eu parar o compartilhamento para você poder entrar agora. Tá ok. Só quebrando um pouco do protocolo aqui, Zada, eu queria colocar todos os integrantes da nossa live que já contribuíram aqui nessa noite. Nós vamos agora apresentar os animais campeões e eu queria, assim, que as pessoas que estão com alguma dúvida ou que possam fazer perguntas, que façam agora, porque depois que nós apresentarmos os animais, a gente se dirige para as possíveis perguntas que possam ter do público que está assistindo. Então, eu vou compartilhar a tela aqui para a gente iniciar a apresentação dos animais campeões. Quem vai dirigir, né, essa apresentação é o Zadra, mas aí a doutora Maria Eugênia, a doutora Cíntia, ou o Adriano, ou o senhor Valentim também quiser fazer algum comentário, só para a gente tentar encaixar as falas ali, pede para falar, a gente fala, e aí vai decorrendo para a gente poder apresentar. Perfeito? Deixa eu compartilhar a tela aqui.
Deixa eu só confirmar. Tá ok. Vamos lá. Bem, Está contigo. Pode falar, Zara. Iniciamos, bom, antes de tudo, não foi fácil escolher os 6, né? Muito difícil, mesmo porque a gente tinha que analisar as características fenotípicas que era meu papel. A gente analisando os dados, nós chegamos foi muito difícil, realmente eu tive que ir lá e olhar um por um, e o Portela, manda um abraço para ele que me ajudou, foi excelente. O 4080 é um animal que não podia deixar de ser aí premiado, mesmo como bronze, porque ele tem uma conformação, um animal muito equilibrado, de um porte mediano, mas ele não vai ficar pequeno, é um animal do porte que eu creio que seja o de maior benefício para a pecuária nacional e para a raça. Um animal muito bem caracterizado, que passagem de paleta, profundidade, primeira costela, e ele é equilibrado. É isso que eu queria falar sobre ele. Alguma colocação, Cíntia ou Maria Eugênia? Parabenizar, então, seu Edson, Tiago, né, a família Bastos. Um animal muito equilibrado, se a gente destacar aí, né, perímetro escrotal dele, 40 centímetros, um animal jovem. 6º lugar no ranking do CAR, e a área de olho de lombo, né, espetacular. Então, exatamente. Parabéns. Exatamente, muito bom. Vamos para o próximo. Vamos para o prata, do grupo 1. Aí o 13173 e o 13 e o outro touro, né, campeão. Esse touro, muitos preferem esse touro. Esse touro tem uma costela espetacular. Ele é um caminhão de carne, eu costumo dizer. Eu queria um pouquinho mais de caracterização masculina nele, apenas, mas é muito comprido, profundo, carcaça de virilha baixa, musculatura que vai até o jarrete, e muito comprido, e dá essa impressão que ele é curto, de tão profundo que ele é, ok? Então, muitos, que eu dividi esse vídeo já para muitos clientes, amigos, que preferiram ele ao invés do número 1, mas vocês, aí é uma questão de gosto. A meu ver, agora o número 1 é o que tem o maior destaque. Mas vocês gostariam de destacar alguma coisa, Cíntia e Eugênia? Só destacando, né, que ele tem um CAR de menos 1 quilo de matéria seca por dia, né? É bastante interessante com todas essas características que ele tem. Ele é um animal eficiente. Então, eu acho uma coisa bem interessante. E 6 milímetros de gordura, né? Nossa Senhora, acabamento excelente, né? Puxa, talvez ele está entre os melhores para gordura. Muito bom. Para mim, pode passar para o próximo. Parabéns. Parabéns, Ilma, seu Irineu, Adriano. Parabéns pela prata. E quem ficou com ouro foi esse bichinho aí, né? O 13174, né, Adriano? Esse touro, ele tem uma caracterização de macho muito importante. Não tem a primeira costela como o segundo, mas ele tem uma carcaça que vai se desenvolver. Eles precisamos lembrar que eles têm 18 meses, nem 14 meses, não é isso? Mais ou menos, 14 meses. E ele é um animal que é perfeito, a meu ver. Ele tem comprimento, profundidade adequada, musculosidade sem exagero, porque a gente não pode ter aquela musculatura dupla, tem que ser uma musculatura comprida que vai até o jarrete. Ele tem aprumos perfeitos, caminha muito bem e muito desenvolto. É um macho que vai virar um touro espetacular a partir dos seus 5 anos, que é quando ele se forma touro, né? Alguma colocação? Fora 92 centímetros de área de lombo, né? Isso é espetacular. 40 centímetros de perímetro escrotal, né? Parabéns, viu, Adriano? Parabéns também pelo ouro. Então, destacando, né, todos esses animais são entre os 10 melhores de carne, né? Então, são animais eficientes e com esse desempenho aí, e perímetro escrotal, e gordura na garupa. Muito bom, parabéns. Muito bom, obrigado.
Pode ir para o grupo, para outro grupo. Grupo 2. Vamos lá. Aí é o 10.950. Depois que eu fiquei sabendo que era da Embrapa, parabéns, Cíntia, parabéns a todos da Embrapa pelo trabalho. Ele tem, como o bronze do grupo 1, ele tem uma conformação toda perfeitinha. É um animal muito perfeitinho. Ele é um animal menor do que os outros, mas ele tem uma conformação muito boa. A primeira costela dele é boa, comprimento de garupa, musculatura que vai até o jarrete. Ele é vamos dizer, um mignon perfeito. Ele seria um canchim que vai ser um canchim para quem quer fazer um animal sobre a Nelore de menor porte, vamos dizer assim, ok? Excelente animal, parabéns, Cíntia. Muito obrigada. Parabéns. A gente agradece em nome da equipe. Parabéns. Podemos ir para o bronze. Aí o 4457, o que me chamou muito a atenção é a caracterização de macho dele, a musculosidade que ele tem na paleta, no posterior, sem ser exagerado. Ele tem uma característica, ele é muito bom de bola, pelo tamanho dele, tá? Ele tem 15, 17 quilos só. Lembra que esse grupo é o mais novo, não é? Esse grupo Sim. É o mais novo? Esse já é o grupo 2. Já é o grupo 2, são animais mais novos. Então, ele é um animal muito bem conformado, com comprimento de garupa, comprimento corporal, profundidade. Ele também não tem defeito. A gente não vê defeito como um futuro reprodutor para nós, que pode ser utilizado em central. Então, aqui a gente parabeniza o senhor Scheuer, Fazenda Calabiru, pela Parabéns, prata no grupo 2. Parabéns. Pode passar, Márcio. E aí, um outro touro da Ilma, o 13110, que é um espetáculo de touro também, quase 80 centímetros de lombo, ele comprido, muito boa carcaça, profundidade, como eu falo, aprumos perfeitos, anda muito bem, comprimento de garupa, linha de dorso, passagem de paleta, não é um animal que tem um dianteiro muito desenvolvido, ele é super equilibrado. O que me chamou a atenção é a musculosidade no posterior, sem ser dupla musculatura, uma musculatura que vai até o jarrete, e é uma perfeição de carcaça, a meu ver, é um modelo de carcaça que a gente deve buscar junto com o campeão da prova do outro grupo. Alguma colocação de vocês? Não, só parabenizar, então, mais uma vez a Ilma, que fez os 2 animais Elite Ouro da prova. Parabéns, Adriano. E o campeão geral, né, da prova foi o 13174, que foi contratado pela Genex. É um orgulho para mim tê-lo na nossa bateria, e eu tenho certeza que nós vamos fazer grandes tricross com ele nas F1 Angus que estão pelo país dos nossos clientes. Viu, Adriano? Parabéns para você e a toda a equipe da sua fazenda. Você está sem som, Adriano. Perdão. Obrigado, Zadra. Eu gostaria de fazer uma quebra de protocolo aqui e anunciar, como o Zadra já anunciou que esse animal foi contratado pela Genix, as primeiras 1.500 doses que serão coletadas pela Genix e vendida pela Genix. Hoje, acabei de conversar isso ao final da tarde, durante o dia, e acabamos de finalizar, eu e o meu pai, a família. A Canchin Ilma vai disponibilizar todos os royalties para a BCCAM, para que a nova diretoria faça bom uso desse dinheiro, como uma doação, como um presente particular meu. Todos sabem, eu estou deixando a diretoria agora, né? Então, esse é um presente particular do Canchin Ilma, meu,
para a nova diretoria, para a nova gestão, para a associação e para todos os criadores, a doação de 100% da renda das 1.500 primeiras doses vendidas desse touro. Muito obrigado. Muito bem. Agora a gente vai apresentar o reservado, o Zadra. Pode ir lá. Bom, o reservado é o campeão do outro grupo, certo, Márcio? Ok? Isso. Então, nós colocamos os campeões. Então, como eu costumo dizer, esse animal, ele é perfeito também. É que a expressão de macho e de comprimento do 13174 realmente é o destaque, mas eu não deixo de parabenizar também a Ilma por esse excelente animal que foi reservado campeão. Parabéns, Adriano, e a todos. Obrigado, Zadra. Obrigado a todos. Muito bem. Deixa eu voltar aqui. Bom, e depois das apresentações dos campeões, eu queria as considerações. Eu tenho algumas perguntas aqui. Alguém quer fazer algum comentário dos animais que foram apresentados? Tudo certo. Então, vamos seguir em frente aqui. Eu tenho uma pergunta aqui do Felipe Rocha Mendes de Barros. Seria interessante colocar o Brangus na F1 Canchin Nelore, de modo a não perder a rusticidade sem abrir mão da qualidade de carne do taurino, ganhando com a heterose do tricross? Pois é, Felipe, essa é uma dúvida. Você, colocando o Brangus na F1 Canchin, você vai ter, o Brangus ele é 62,5, ele vai transmitir 31, certo? E 31%. O Canchin, que é 31, vai passar 15. Então, você não vai produzir um meio-sangue taurino usando o Brangus na F1. O ideal é você jogar, como eu falei, um taurino puro sobre a F1 Canchin Nelore. No caso, que a gente vem fazendo no Mato Grosso do Sul, sobre a F1 Brangus Nelore, que seria praticamente o mesmo grupo sanguíneo, 31% de sangue taurino, a gente vem usando um taurino puro, no caso o Bonsmara, ela podia ser Senepol ou Caracu sobre essa fêmea Canchin Nelore. Aí você vai fazer um animal para ser classificado como carne macia em programa, por exemplo, 1953. Muito bem. Eu queria que o Adriano falasse um pouco, nós falamos isso no início da live, o resultado de todos os animais vão estar no site da Canchin a partir de amanhã, é isso, né, Adriano? Inclusive as fotos dos animais, os vídeos. Fala pra gente aí como é que vai ser o esquema. Na verdade, a doutora Cíntia que falou, né, no início, ela bem explanou, todos os resultados da prova, dos testes de eficiência, o CAR, assim como também todas as edições anteriores das provas, das PECADs, já estão no site da BCCAN. Então, a partir de amanhã, eu acredito até que a Tatiana já colocou o resultado da prova, tem lá vídeos, fotos, e todas as informações referentes à prova desse ano, e as edições anteriores estão lá no nosso site, www.canchin.com.br. Isso, deixa eu colocar aqui, vou colocar na tela já o canchin.com.br. Bom, nós já temos aí, nós realizamos o que estava agendado para a gente produzir, nós produzimos. Eu queria, só para a gente ir finalizando a live, as considerações finais da doutora Maria Eugênia, representando o IZ de Sertãozinho, sobre toda a prova, e para a gente ir finalizando a live. Doutora? Está sem som. Seu som, Maria Eugênia. Isso, está liberado. Tá. Desculpa. A gente gostou muito dessa parceria, né? Ficamos impressionados com a qualidade dos animais. E a doutora Roberta, né? Então, falou que teve um problema, são animais altamente adaptados, né? Isso que é bem
interessante. E bem interessante esses dados de carcaça por ultrassonografia, os animais têm uma boa cobertura de gordura e uma área de lombo bem grande, e a variabilidade que foi observada no CAR, que pode ser usada, então, para um trabalho futuro, para introduzir essa característica nos índices de seleção desses animais. Perfeito. Doutora Cíntia, suas considerações finais, por favor. Então, só pensando, né, a gente vai disponibilizar no site as planilhas com todas as avaliações. Então, na verdade, não foi só o CAR, a gente teve avaliação pelo técnico da associação, o Delcio, que eu quero agradecer. Ele fez todos os scores, né, morfológicos, raciais, classificou os animais, além da ultrassonografia de carcaça, todas as pesagens oficiais da prova, né, de entrada, inicial, intermediária, pesagem final. Então, vai estar tudo lá disponível para quem quiser olhar, e também como foi a classificação de cada um dos animais, também vai estar lá na relação, tá? Então, para fechar, é só agradecer, né? Então, mais uma vez, esse prêmio para um animal da Embrapa foi muito importante, acredito, para a nossa equipe. A gente é o berço da raça, vem aí, né, lutando para manter uma linhagem original ainda da raça e vem selecionando. Então, eu agradeço, é um bom reconhecimento. E agradeço, então, por todos que estão assistindo a gente, e muito obrigada. Muito obrigado, doutora Cíntia. Zadra, gostaria das suas considerações finais, por favor. A consideração que eu quero fazer é que eu estive na prova de ganho em peso em outubro, setembro para outubro, devia estar 42 graus, eu estive lá sozinho, dando uma olhada na prova, e os bezerros já estavam virando tourinhos, praticamente já estavam como tourinhos, deitados, ruminando no calor, e isso me impressionou muito. Eu sabia que o canchim é dos bimestiços, agora falando de coração, dos bimestiços que eu conheço, o canchim cobre muito bem no campo, né? Que eu conheço na prática, e ele tem uma vida longa como touro. E eu quero deixar aqui meus parabéns à raça e o trabalho que vocês vêm fazendo, é isso. Vocês podem contar comigo para poder sempre estar discutindo sobre o biotipo da raça, estou à disposição de vocês sempre, tá ok? Muito obrigado, Zadra. Eu queria pegar as considerações finais do seu Valentim, mas antes, senhor Valentim, eu queria que o senhor respondesse a pergunta do Miguel Arcanjo, que a Tati nos enviou aqui. Ele é de Coribe, na Bahia. Ele queria saber se as fêmeas, que são produtos do cruzamento do canchim com Nelore, são boas matrizes. E aí, depois que o senhor responder isso, suas considerações finais. Eu, Márcio, prefiro, na verdade, que essa resposta seja dada, essa técnica primeiro, eu quero fazer minhas considerações, mas essa resposta técnica aí seja respondida ou pelo Adriano, tá certo, ou pelo Zadra, que são, na verdade, zootecnistas e que podem dar essa resposta muito mais técnica que eu. Perfeito. Então, eu passo a bola para o Adriano. Mestre Zadra, né? Zadra. Tá todo mundo aqui querendo assistir o Zadra, não, Adriano? Não. Por favor. Para ser simples, né? A gente tem um canchim, quando a gente tem um canchim, que a gente vê um canchim que não tem dupla musculatura, isso tem um significado importante, pessoal da associação e criadores. Significa que ele não foi feito com raça de dupla musculatura, uma raça musculosa, raça paterna. Ele foi usado linhagens de charolês, e a gente sabe, a Cíntia me contou um pouco do passado, formado daquele canchim um pouco mais para trás, que tinha uma matriz de orelha pesada, né, zebuínas, e aí esse canchim atual, ele tem uma habilidade materna muito boa, e quando você joga, eu presenciei lá em São Carlos, né, muito interessante, as matrizes com habilidade materna espetacular. Então, essa meio-sangue canchim Nelore, aproveite. Eu vou falar a prática. Ela vai ficar pesada, vai ficar depois de 2, 3 crias com 650 quilos. Se ela ficou ineficiente, não está desmamando
não tem uma relação de desmama boa, ou seja, não está desmamando com metade do peso dela, ou 45%, você abate ela e coloca outra meio sangue Canchin lá no lugar. Essa é a minha sugestão. Muito bem, muito bem. Nós temos vários comentários aqui congratulando os nossos trabalhos durante a live aqui, inclusive aos animais campeões. Seu Valentim, suas considerações finais, por favor. Bom, veja, eu acho que essa prova nós estamos chegando num momento muito importante e estamos chegando naquilo que a gente pensou fazer e inovar na sequência da prova. O que nós temos ao longo dos anos e de muitos anos desenvolvido e melhorado o nosso Canchin. Temos olhado internamente. O que nós precisávamos agora era olhar externamente, olhar o objetivo do Canchin. Para que o Canchin é feito? O Canchin é feito para o cruzamento industrial. Ele precisa trabalhar no campo, ele precisa ser eficiente no campo e precisa dar qualidade das crias. Então, acho que essa apresentação que nós tivemos aí com o Zadra e a apresentação do professor Portela foi muito importante, muito elucidativa, comparando o Canchin com outras raças, mostrando as composições que podem ser feitas. Estou muito feliz, do ponto de vista de divulgação da raça Canchin, do marketing do Canchin, aqui nós mostramos para que o Canchin serve. Eu vejo que muita gente participou, acabei de ver o comentário do seu Adilson Prigol, lá do Mato Grosso do Sul, usuário do Touro Canchin, nos cumprimentando aí pelo trabalho, agradeço muito a ele. Mas acho que o objetivo nosso atingimos, fico muito contente, agradeço os participantes, de minha parte agradeço muito ao Alexandre Zadra por esse trabalho e ao professor Portela, e olha, nada teria sido feito se não houvesse as instalações que nós tivemos lá no IZ e o trabalho da coordenadora, a doutora Cíntia, que conseguiu fazer as coisas rodarem macias, eficientes e sem nenhuma dificuldade. Sou muito agradecido por essa oportunidade nossa. Muito bem. Para finalizar a nossa live, presidente Adriano, por favor. Bom, gostaria de agradecer a todos que participaram, acompanhando, aos apresentadores, né? Um agradecimento especial também aos criadores que acreditaram no nosso trabalho, em meio e no auge da pandemia, uma dificuldade tremenda, porque os nossos técnicos não estavam podendo se deslocar, ir para as fazendas, para poder registrar os animais, para encaminhar os animais para a prova. Então, todos se desdobraram, todos os criadores entenderam a importância do evento, de participar do evento, e fizeram e realizaram esse evento. E agradecer também aos técnicos que se deslocaram no auge da pandemia, se expuseram ao risco de suas vidas e foram nas fazendas, registraram e ajudaram os criadores a selecionar os animais para ir na prova. Agradecimento especial ao Zadra, ao Flávio Portela, à doutora Cíntia, que conduziu com muito esmero, ao pessoal do IZ, que conduziram também muito bem a prova, né? Um agradecimento a você, Márcio. Eu acho que é isso. Finalizo mandando um abraço carinhoso a todos, desejando muito sucesso para o Canchin, sucesso para todos vocês. Seu Valentim, nosso eterno guerreiro, muito obrigado por sempre estar conosco. Estivemos lá no IZ, logo antes do início da pandemia, foi um susto muito grande que a gente chegou lá, já vimos gente de máscara no hotel, né? Logo na outra semana, lockdown, fecha tudo. Então, eu, o seu Valentim, a doutora Cíntia, estivemos lá, visitamos as instalações do IZ, tenho a convicção que acertamos, tá? Então, muito obrigado a todos, um forte abraço, muito carinhoso para todo mundo. Muito obrigado, Adriano. Inclusive, tem um comentário aqui, toda equipe unida encanta. Obrigado, Luiz Antônio Nascimento. Nós fizemos hoje aqui um trabalho brilhante. Queria agradecer imensamente a ABCCAM, que apoiou a Compre Rural para a gente poder realizar e fazer esse evento através do canal do YouTube da Compre Rural. E só respondendo rapidinho, José Arthur, sim, José Arthur, todos os links, tanto no Facebook quanto no YouTube,
vão ficar disponíveis por tempo indeterminado. Então, para quem não assistiu, para quem não conseguiu acompanhar ao vivo, vai poder acompanhar amanhã, depois, ou a semana que vem, enfim, qualquer horário ele vai poder assistir através dos links. Em nome da Compre Rural, eu agradeço mais uma vez, um forte abraço.